Olá, turma, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula? Vamos lá! A videoaula de hoje vai para a disciplina de História. Pois muito bem, o tema é os indígenas, os quilombolas e a valorização cultural. Este conteúdo faz parte da nossa apostila das páginas 199 a 210, tá? Não deixe de fazer a leitura, hein? Faça a leitura das páginas da apostila. Vamos saber mais sobre esse tema? Vamos lá. Bom, pessoal, tanto os povos indígenas quanto os povos africanos, como nós aprendemos, nós estudamos que eles fazem parte da sociedade ágrafas, que é aquela sociedade que não tem registro escrito, não tem escrita. Então, suas tradições, sua história e sua cultura eram passados por depoimentos, relatos orais, ou seja, pela oralidade, certo? Esta parte nós estudamos bastante e identificamos bem o que é a sociedade ágrafas, ok? Os povos indígenas. Como os indígenas eram ágrafos, as imagens e relatos da época do descobrimento do Brasil não eram registradas pelos índios, e sim por outras pessoas, ou seja, pelos colonizadores portugueses, certo? Nós tiramos como exemplo a carta do Pero Vaz de Caminha. Aquela carta tinha uma descrição, uma percepção de Pero Vaz de Caminha, um português. E os índios, sendo ágrafas, não tinham registro de como foi o descobrimento do Brasil, o que eles viram, como eles se sentiram. Então, a maior parte dos registros que nós temos na história, eles têm apenas um ponto de vista, o ponto de vista dos portugueses. Por isso, a necessidade de um olhar crítico. E o que é um olhar crítico? É começarmos a entender que muitas coisas que nós lemos e que estão nos livros de história e que nós aprendemos, nós temos que entender de quem é esse ponto de vista. Aquela pessoa que escreveu, qual foi o ponto de vista dela, tá? Muito bem. Os indígenas, quando os colonizadores portugueses aqui chegaram, os primeiros habitantes eram os indígenas nativos da nossa terra. Os indígenas têm a sua história e cultura esquecida ou representada por outros olhares. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que as pessoas sabiam da história e cultura dos indígenas pelo que outras pessoas, sem ser o indígena, contavam. As tradições eram passadas de geração em geração pela oralidade e não tinha o registro escrito. Na história, quando temos algo sobre os indígenas, sempre tem o ponto de vista de uma pessoa contando, né? Os indígenas tiveram o ponto de vista que ficou ausente nos lugares de memória do país. Isso quer dizer o quê? Mais uma vez, como não havia o registro escrito, o que era encontrado pelos historiadores, as cartas, os documentos escritos, era o ponto de vista, não era o ponto de vista do índio, era o ponto de vista do colonizador que chegou ali, que viu aquilo. Então ficou faltando isso, a impressão do índio, a impressão deles com a chegada dos portugueses, como realmente foi, será que foram amistosos,
E hoje, mesmo com as devidas leis, para os índios, eles ainda são pouco valorizados e respeitados, tá? Como não há registro escrito, os historiadores iam em busca da história indígena por meio de depoimentos, objetos produzidos pelos indígenas, manifestações culturais, danças, festas e etc. No período de colonização, período que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, foi nesse período que os europeus também começaram a vir para cá, né? Não foram só os portugueses que vieram os holandeses, os franceses que acabaram vindo para cá. Por isso essa diversidade étnica que falamos muito já, houve toda essa mistura de povos e influência também. No período de colonização, houve muitas batalhas entre os indígenas e os portugueses. E houveram os conflitos também entre os conquistadores do sertão, os bandeirantes, e as populações nativas que ali já habitavam, certo? Que já viviam ali antes do Brasil ser descoberto. Essas batalhas eram guerras de conquista de território. Ao longo da história, mais para frente, vocês vão aprender que na história do Brasil aconteceram várias guerras. O que motivaram essas guerras? Houve essa motivação por causa das terras férteis, a posse, né, daquele espaço que era do índio. Espaço esse que poderia produzir muitas coisas, então eles queriam tomar à força para eles o que era do índio. E mais uma vez, isso ficou historicamente registrado pela visão do europeu e não do índio. Não há visão do índio sobre esse momento histórico. Não há relatos dos indígenas. Então, nós temos que pensar que temos que ter esse entendimento, a visão dos dois lados da história. Apesar da história ter dado maior ênfase às tradições portuguesas, inúmeras práticas culturais indígenas foram incorporadas e transmitidas ao longo dos tempos. Mesmo tendo influências portuguesas, a gente tem no nosso dia a dia muitas práticas, questões culturais que foram passados pelos índios. Nós podemos dar como exemplo o hábito de dormir em rede, né? O consumo da mandioca, do aipim, o alimento, né? E palavras do vocabulário brasileiro. Temos muitas palavras que usamos no nosso dia a dia que são de origem indígena. É aqui que vai entrar a minha dica da videoaula de hoje. Vocês vão pesquisar uma palavra de origem indígena que nós conhecemos e usamos no nosso dia a dia. Existem nomes de objetos, nome de alimentos, até nome de bairro com origem indígena, você sabia? Pois é, você vai pesquisar e me mostrar na aula online este nome, tá bom? Bom, vocês se recordam da Constituição que nós estudamos, a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã? Pois então, era aquela Constituição super importante aos brasileiros, né? Que lá foram garantidos todos os direitos aos cidadãos brasileiros. Os indígenas são cidadãos brasileiros. Esse documento foi um marco para a conquista e os direitos indígenas, tá? O que aconteceu? Com esse documento foi garantido por lei o respeito e a proteção e a cultura, a organização social, as línguas e tradições, demarcação de terras e escola diferenciada, a escola indígena, tá? Essa escola indígena que ampliou aí
a cultura indígena, né? A partir de 1990, de acordo com as políticas públicas criadas, os indígenas tiveram a possibilidade de ingressar nas universidades. Isso mesmo. Muito bem. As comunidades quilombolas. Quando nós falamos das comunidades que são importantes para a nossa tradição e cultura brasileira, não são só os indígenas ágrafos que influenciaram as nossas tradições. A comunidade quilombola surgiu pelas pessoas que fugiam, né, na época da escravidão, e eles se escondiam. Nesses lugares foram criados as comunidades quilombolas. Nesses lugares que eles se escondiam foram criadas as comunidades quilombolas, que são pessoas descendentes de pessoas que já foram escravizadas anteriormente. Eles também eram ágrafos, não tinham registro escrito, então tem grande importância as tradições orais, certo? As comunidades quilombolas são símbolo das resistência dos africanos contra a escravidão. Até hoje existem comunidades quilombolas e estão ganhando força e mais espaço aí na sociedade, tá? Durante séculos, a influência africana na formação do povo foi deixada de lado, tá? Devido a quê? Devido a essa influência da escravidão, essa cultura não era valorizada. Mas isso mudou. A comunidade quilombola contribui significativamente para a preservação da memória nacional e para a identidade do país. Ou seja, para vocês terem noção da importância, né, dessa evolução, houve aí a criação do Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra para a importância dessa cultura, né? Houve a criação de leis que garantem o ensino sobre a história e cultura afro-brasileira, a criminalização do racismo, as cotas em universidades públicas, né? Então, assim como aconteceu com os indígenas, aconteceu com os africanos. Toda a criação de leis, garantia de direitos, né? Hoje, os índios e os negros fazem parte da nossa memória e cultura do nosso país, da nossa identidade. Houve a criação de leis para garantir o ensino sobre a cultura afro-brasileira. A partir daí, muitos livros surgiram contando a história da cultura afro-brasileira. Então, tanto os povos indígenas quanto os africanos têm uma grande influência na nossa cultura. Não é verdade? Pois muito bem, chegamos ao final da videoaula. Eu espero que você tenha assistido com atenção, anote as suas dúvidas, faça a leitura da apostila, não se esqueça da dica que eu deixei, hein? E eu vou aguardar você na aula online de segunda-feira, tá bom? Um beijo grande, bom descanso, até segunda. Tchau, tchau!